Por todo o coração dos Estados Unidos, dezenas de pontes esquecidas ainda permanecem ao longo do traçado histórico da Rota 66. Algumas ainda são usadas, mas muitas foram fechadas ao tráfego. Suas vigas de aço se dissolvem lentamente em um gradual estado de falha estrutural. Em alguns casos, o dano é tão grave que um único golpe de martelo pode atravessar o metal, sugerindo que para muitas dessas pontes, o colapso não é mais uma questão de se, mas sim de quando. Como a principal avenida dos Estados Unidos virou um cemitério de pontes em ruínas e o que pode ser feito para salvá-las. Fique ligado para descobrir, pois hoje vamos desvendar as pontes em colapso da Rota 66 dos Estados Unidos. Eu sou o seu apresentador, Ryan Sokesh, e você está assistindo TIS History. Para entender a história dessas pontes, precisamos voltar ao início do século XX e analisar os desafios que definiram o transporte americano. Antes da Rota 66, as viagens continentais eram fragmentadas, uma experiência local. Os primeiros esforços para cruzar a paisagem americana, como a antiga trilha espanhola, eram jornadas perigosas, mas no início do século XX, esse desafio passou da sobrevivência para a engenharia. Rodovias, como aquela antiga trilha espanhola, que eventualmente evoluiu para uma estrada, exigiam projetos de infraestrutura massivos, incluindo pontes caras como a construída em Lake Charles, Louisiana. Com isso em mente, quando o conceito da Rota 66 surgiu na década de 1920, o governo buscou ligar segmentos individuais de estradas já existentes em uma única artéria contínua leste-oeste. Assim, poderiam ligar os pontos sem gastar muito, mas esse plano tinha um custo oculto. Veja, além das estradas, os planejadores precisaram reutilizar algumas das pontes mais antigas da América. Esse detalhe será importante mais adiante. Um dos exemplos mais claros disso é a Ponte do Rio Colorado, perto de Topac, Arizona. Essa estrutura remonta à década de 1890 e foi originalmente construída pela Ferrovia Atlântica e Pacífica. Com a Rota 66, ela não suportava mais o peso dos trens modernos. Assim, instalaram uma plataforma rodoviária, convertendo a antiga ferrovia do século XIX em ponte para carros. Esse reaproveitamento era comum na rota. Foi uma solução pragmática e temporária. Mas mesmo na época da construção, essas pontes mais antigas já estavam desgastadas por quase meio século de uso, o que tornava essa solução ruim a longo prazo. Além disso, a escolha de reaproveitar estradas ao longo de 3.938 quilômetros também significou que a engenharia industrial era diversificada, com muitos estilos arquitetônicos regionais diferentes aparecendo ao longo do percurso. Em Pontiac, Illinois, a antiga ponte Log Cabin, oficialmente Ponte do Parque Riverside, foi construída para uso local. Ela integrou o traçado inicial da Rota 66 dos Estados Unidos, mas logo se tornou obsoleta devido à sua largura estreita e acesso difícil, sendo substituída quando a rodovia virou uma via expressa de 4 faixas. Mais a oeste, no Kansas, a Ponte do Arco-Íris se tornou um símbolo da beleza industrial do meio-oeste e o público a abraçou dessa forma. Para referência, as comunidades ao longo da Rota 66 eram antes isoladas, então ao serem conectadas ao resto do país, eles não viam necessariamente as pontes apenas como travessias utilitárias, mas muitos deles viam essas pontes como monumentos ao progresso. Prova de que até pequenas cidades já estavam ligadas à rede nacional de rodovias em expansão, ideia que segue relevante atualmente. No Kansas, esse sentimento persistiu. Mesmo depois que a ponte substituta foi construída em 1992, a ponte original Rainbow foi preservada e continua aberta como um marco nostálgico. E além disso, atravessando o rio South Canadian, está a ponte William H. Murray, que reflete a grandiosidade do oeste, com 38 vãos magníficos que se estendem por quase 1.200 metros de comprimento. Observadores da época descreviam a ponte como uma fita dourada de aço que conquistou a paisagem. No alto deserto do Novo México, a ponte Rio Puerco é um marcante lembrete da evolução da rota. Concluída em 1933, essa ponte metálica Parker Through Truss
era uma solução de ponta para atravessar o leito imprevisível do rio abaixo dela. Porém, as pistas de 10 pés foram feitas para veículos como o Ford Modelo A. Então, os grandes caminhões semi-reboque dos anos 1950 causavam gargalos na entrada da estrutura. Por isso, foi abandonada no mato, ignorada pelos motores barulhentos da Interestadual 40 a poucas centenas de metros. Finalmente, em Pasadena, Califórnia, a ponte da Rua Colorado oferecia um portal impressionante para o oeste americano. Projetada com curva elegante para que seus arcos ancorassem com segurança no riacho abaixo, a ponte uniu a engenharia à ambição arquitetônica. Gostaria de enfatizar isso. Para os viajantes que chegavam pela Rota 66 dos Estados Unidos, isso parecia menos uma simples travessia e mais uma entrada na própria Califórnia, onde a longa jornada ao oeste finalmente encontrava a promessa de sol, crescimento e oportunidade. Nesse sentido, a ponte refletia a cultura mais ampla da Califórnia durante a primeira era do automóvel, um lugar que celebrava o design moderno, o espetáculo, e a ideia de que o oeste não era apenas um destino, mas um sonho que poderia ser realizado à medida que as viagens de automóvel aumentavam nas primeiras décadas. Após a inauguração da rota, essas pontes viraram monumentos na jornada ao oeste. Falando de forma prática, embora muitas dessas pontes buscassem promover o orgulho cívico, não eram exatamente monumentos. Por isso, mesmo com o apego do público, ainda eram vistas apenas como infraestrutura funcional. Estruturas que transportam tráfego, não necessariamente memória. Quando as demandas das viagens modernas mudaram, o sentimento raramente foi suficiente para salvá-las. A Rota 66 nunca foi fixa, sendo sempre reengenheirada conforme o tráfego crescia. E, em meados do século XX, algumas de suas pontes mais icônicas já haviam sido desativadas. Manter condições seguras ao longo da rodovia sempre foi uma luta constante. Algumas pontes foram substituídas devido ao aumento do tráfego. No meio do século, muitas ainda em uso estavam em péssimo estado. Esse é o meu ponto. Embora essas pontes possam parecer antigas do ponto de vista de hoje, a realidade era que, na década de 1950, muitos dos trechos mais famosos da Rota 66, especialmente aqueles reaproveitados que discutimos anteriormente, já haviam assumido uma aparência visivelmente desgastada, uma aparência que nos leva à noção de americana. Com o boom do pós-guerra nos anos 1950, os americanos eram cada vez mais atraídos pela nostalgia, abraçando uma visão romantizada do seu passado. Essa foi a era em que o Americana ganhou força, uma ampla coleção de imagens culturais, artefatos e tradições que capturavam o espírito e a identidade dos Estados Unidos. Nesse contexto, faz todo sentido que a Rota 66 estivesse no centro desse sentimento. Ela foi o último capítulo de uma longa tradição americana de movimento para o oeste. De Lewis e Clark, as carroças nas trilhas da Trilha do Oregon e a ferrovia transcontinental, porém, havia pelo menos uma diferença muito significativa. Foi a primeira vez que a jornada para o oeste ficou realmente acessível ao público comum. Nesse sentido, fica mais fácil entender por que os Estados Unidos passaram a ver as pontes da Rota 66 como algo além de simples infraestrutura. Eram lembretes físicos de uma estrada que simbolizava a fase mais recente da expansão para o oeste dos Estados Unidos. Ou, como o autor e historiador da Rota 66, Michael Willis, certa vez observou, a estrada se enraizou no inconsciente da nação. Pontos de referência como os motéis Wigwam Village e o U-Drop Inn se tornaram marcos culturais ao longo do caminho. Mas, embora essa mitologia tenha ganhado força, pouco importava para um governo focado no progresso. E esse governo acabaria com essa tradição com um simples ato de caneta. O Ato de Auxílio Federal às Rodovias de 1966 catalisou a queda da Rota 66, aprovado para agilizar o deslocamento de tropas e suprimentos pela segurança nacional. A rota foi desviada e ficou maior, e assim os trechos mais antigos e estreitos da Rota 66 dos Estados Unidos passaram a ser vistos como obsoletos. Em seu lugar surgiu o sistema de rodovias interestaduais, uma rede de estradas mais rápidas, largas e de acesso limitado, feitas para velocidade e eficiência. Essa rede desviou das estradas antigas, afastando o tráfego das comunidades e pontes que antes a definiam.
Desde então, o financiamento para manter a estrada original sumiu e décadas de negligência afetaram as pontes. Em particular, sofreram do que os engenheiros chamavam de perda seletiva, uma lenta deterioração estrutural causada por oxidação e corrosão. Essa deterioração está tão avançada que um engenheiro comentou que, em alguns casos, um único golpe de martelo atravessaria as vigas IME enfraquecidas desses antigos ícones. Apesar de algumas pontes ainda serem usadas, muitas estão em decadência. Veja a histórica Ponte Trail, perto de Topeka, Arizona. Este elegante arco de aço já levou a Rota 66 sobre o Rio Colorado, mas em 1947 foi considerada leve demais para o tráfego pesado do pós-guerra. Muitas dessas pontes foram demolidas. Esta foi salva por necessidade e convertida para transportar um gasoduto importante. É por isso que ela ainda está de pé hoje, olhando para as mesmas águas que um dia conquistou, em nome dos automóveis. A ponte do rio Merrimack, no sudoeste do condado de St. Louis, foi fechada ao tráfego em 2009, depois que suas vigas de aço e pilares de concreto atingiram um estado de deterioração terminal. Da mesma forma, a ponte Devil's Elbow, que cruza o rio Big Pine, resistiu a décadas de enchentes e danos estruturais. E a cada ocorrência, seus pilares foram castigados, enfraquecendo lentamente a estrutura centenária e aproximando-a cada vez mais do seu fim. E sua história não é única. Esse mesmo destino paira sobre a enorme Ponte Truss, de 1.008 pés, que os engenheiros declararam irrecuperável e já está programada para demolição. Mesmo assim, preservacionistas seguem lutando pelo que resta. Organizações como a Great Rivers Greenway propuseram esforços de restauração de vários milhões de dólares que converteriam algumas dessas pontes antigas em passarelas para pedestres, trilhas para bicicletas e tudo mais. O sucesso é raro, mas não é impossível. Em Oklahoma, por exemplo, uma ponte da rota de 1924 a oeste de Oklahoma City foi restaurada em 2011, oferecendo uma ideia de como pode ser a preservação. Mas, sendo honestos, para a maioria dessas pontes, o tempo e a necessidade de velocidade, em vez da nostalgia, já decidiram seu destino. Então essa é a história das pontes perdidas da Rota 66. E se há uma lição deste episódio, é que você provavelmente deveria celebrar esses ícones, enquanto pode, pois muitas outras serão perdidas em nossa vida. Vamos encerrar por hoje. Obrigado a todos por assistirem. Se você tem um episódio, mais uma vez, se vocês curtem minha autenticidade, né? Pelo menos eu não sou uma voz de IA. Deixa eu tentar dizer de novo. Se tiverem ideias de episódios para o programa, avisem nos comentários abaixo. Caso contrário, obrigado por assistirem. Como sempre, aqui é Ryan Socash se despedindo.